Lição número 14, o tema da nossa lição. Um convite à oração. Capítulo 7 de Mateus, estamos partindo para o final do Sermão do Monte. Capítulo 7, versículos de 7 a 14. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, e o que busca, e ao que bate. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nosso versículo-chave está em Lucas 18, 7 e 8. Vou contar até 3, e os irmãos leiam cada vírgula uma paradinha, não esqueçam. 1, 2, 3. Não fará Deus. Vamos ler igual o crente que está assim, que tomou café da manhã, mesmo que não tenha tomado. Vamos, 1, 2, 3. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, e a eles amam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma boa pergunta. Que Deus nos abençoe, que seja conosco. Tome assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós nesta revista já falamos sobre um tipo de oração diferente. A oração da comunhão, a oração da intimidade, a do capítulo 6, quando Jesus diz para entrar no quarto. Aquela oração é uma oração de comunhão. Esta é a principal delas. Quando você entra para o seu quarto, quando você entra para o seu retiro, para o seu lugar do a sós com Deus, né? O que o texto está dizendo sobre entra no seu quarto, está falando de um a sós com Deus. E você tem essa oração que te dá essa intimidade, essa proximidade com Deus, que está em oculto e você também em secreto, e ali há uma comunhão. Agora, esta de hoje está falando mais de uma oração de conquista, que nós também devemos e podemos tê-la. Aliás, o Senhor manda fazer isso. Batei. Lembra que as versões de antigamente, elas eram diferentes? Havia uma repetição. Batei, batei, quem lembra disso? E abrir-se-vos-á. Por quê? Porque dá aquele sentido de continuidade, de insistência. Batei, batei. E aí, está falando de uma oração de busca. E quando a gente fala de oração, é algo fascinante e é algo que, dependendo do que se trata, é frustrante. É trante, né? Frustração. É frustrante. Por quê? Porque tem coisa que a gente pede não, e quando a gente vai pedir, pede todo empolgado. Toda empolgada, no caso das irmãs.
E aí você tem aquilo ou protelado ou negado, né? Paulo orou a Deus pedindo algo que era justo do nosso ponto de vista. Tira de mim o espinho. Né? O camarada faz a obra de Deus. Ele precisa de saúde para fazer a obra de Deus. Ele quer liberdade para fazer a obra de Deus. E o espinho é como um mensageiro de Satanás esbofeteando ele. É justo pedir que Deus o livre, sim ou não? Mas para Deus foi justo fazê-lo? Quem falar não acerta. Foi justo para Deus fazê-lo? Não, porque ele disse não. Por isso que tem coisa que para Deus é pedra e para nós é pão. Tem coisa que para Deus é peixe e para nós é escorpião. E a gente tem que ter essa oração principal lá de capítulo 6 para poder entender as respostas desta oração aqui do capítulo 7. E é isso que nós vamos meditar um pouco. Mas a oração é algo fantástico. Josué orou e o sol ficou onde estava até que a vitória foi dada a Josué. Isso quer dizer que a terra não girou, ela parou de girar, porque o sol é parado, então a terra parou para que continuasse aquele dia. Resposta de uma oração, não é? E você vai ver Jesus orando, você vai ver os apóstolos orando, você vai ver os profetas orando e as respostas vindo. E isso é fantástico. E dá aquele sentido de agora eu posso, eu vou, eu faço. Por isso que é frustrante o não. Só que a gente tem que aprender a andar com Deus de tal maneira que os nãos de Deus, ao invés de nos entristecer, nos alegrem por conhecermos e sabermos quem Ele é. Quando Jesus fala, é indagado, ensina-nos a orar. Ele vai falar no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então ele está revelando primeiro que eu tenho um pai. Quem tem pai tem cuidado. E ele está revelando também que o pai não é só meu, é nosso. Então ele não vai olhar só para mim, ele vai olhar para nós. Por isso que as respostas são diferentes. Entende isso? Digo, o pai não é meu. Pai não é meu. Digo, o pai é nosso. Olha para alguém. Pai é nosso. Então, aquilo que te dá vantagem, mas dá prejuízo ao outro, será que é pão? Outro momento para a gente conhecer um pouco mais sobre a oração é Jesus no Getsemane, que é o Getsemane. Quando você vê Jesus naquele lugar orando, você entende um pouco mais sobre esse negócio de orar para conquistar. Porque Jesus começa a orar dizendo, afasta de mim. Ele está mostrando uma carência, uma necessidade urgente dele ali, que a oração, ela é de agonia. Ele vai suar gotas de sangue, que a medicina já comprovou isso, que o ápice da agonia pode fazer alguém transpirar gotas de sangue, suar gotas de sangue. Então ele está em agonia. Afasta de mim esse cálice. Mas como que ele termina a oração? Contudo, apesar de tudo, ainda que tudo isso aconteça, contudo seja feita a tua vontade. E ele se entregava nas mãos daquele que sabe tomar decisões por nós. Então toda a oração, ainda que seja uma busca intensa, o final dela é, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Quantos gostam de orar? Tem muita gente que falou que gosta, mas não gosta. Mas é o seguinte, esse tempo é um tempo de enxovalhada de informações que não são bíblicas e que nós não deveríamos absorvê-las.
é mais fácil cortar um caminhão de aroeira do que passar 1 hora de oração. Como assim? Eu prefiro 1 hora de oração. Você vai querer o caminhão de aroeira? E a gente compra isso de graça. A oração é angustiante, é difícil orar, ou é difícil sintonizar? Porque quando a gente sintoniza, a gente não quer levantar. Então orar é bom, é maravilhoso até, e traz renovo, traz presença, traz intimidade com Deus, e você não quer levantar. E tem hora que quando Deus te enche, e você esquece quanto tempo ali ficou. Você perde essa noção de medir o tempo, não é? Quantas vezes você levantou e disse, passou 1 hora? Como assim? Então orar é maravilhoso, o que é difícil é alcançar a sintonia, é se desprender de tudo que nos atrapalha a alcançar a intimidade com Deus, porque orar é ter intimidade com Deus. Não vai dar glória a Deus não, né? Porque para você isso não é. Todo homem de Deus abria mão de tudo menos de orar. Toda mulher de Deus abria mão de tudo menos de orar. É por isso que você vai ver Daniel orando 3 vezes ao dia. E com um decreto de morte, ainda continua orando 3 vezes ao dia. Ele não abre mão, porque orar a Deus é falar com aquele que é a razão da nossa vida, e o nosso endereço eterno é Ele. Então, quando você tem noção dessas verdades, orar para você não é peso. Orar para você não é algo angustiante. Não. Peso é você conseguir vencer os obstáculos que se levantam quando você vai orar. Interessante que para muitas coisas não tem obstáculo, mas vai orar para você ver. Por quê? Porque nos dá intimidade com aquele que tudo pode e tudo tem poder. A oração é um mistério ainda a ser revelado integralmente ao povo de Deus. Há tantas perguntas, tantas dúvidas, porém aqui Jesus nos convida à oração. Esse é, com certeza, seu grande propósito nesta palavra. Venham e me busquem, mas batam até que se abra, busque até que vocês encontrem. Faça algo, não desista de continuar indo até alcançar. É isso que ele está falando. E no capítulo 18 de Lucas, de 1 a 8, nós vamos ver aquela parábola do juiz iníquo. E aí aquela mulher tenta achar nas mãos de um juiz iníquo justiça, coisa que é impossível. Porque o juiz é iníquo. Não teme a Deus, não teme os homens. Mas ela insistentemente continua. Faz justiça, faz justiça, faz justiça. Aquele homem falou, eu não temo a Deus, não temo o homem, não temo nada. Mas ela me importuna. Eu vou despedir essa mulher, está aqui, a sua vitória está aqui. Pode ir. Um homem do coração fechado, um homem mau, um homem sem nada de bom nele, dá uma coisa boa para uma mulher, porque ela insistiu. E Deus está dizendo assim, olha, vocês também devem fazer assim com vosso Pai. Importune os ouvidos de Deus. Porque ainda que pareça tardio, Ele não vai deixar de fazer justiça à tua causa. Mas entenda, justiça. Deus não faz injustiça. Então é necessário ter sabedoria para entender em que eu posso insistir. Ok? Eu estou insistindo para Deus separar o casal fulano de tal, porque eu quero casar com a mulher dele. Quero casar com o homem dela. Porque, se eu casar com aquele homem, eu vou ser feliz. Se eu casar com aquela mulher, Senhor, separa, Senhor, separa, Senhor, separa. Deus vai atender isso? Quem atende isso é o Satanás. Deus não separa casais. Então, é o que é justo, o que é honesto, o que traz louvor, o que está na palavra. Abram lá, 1 de João, capítulo
5, vamos ver. Primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. No cabeçalho da minha Bíblia, a eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo, o que é? Cadê os crentes? Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele... Então, pergunta de regra de hermenêutica. Quando é que Deus ouve a minha oração? Quando eu peço segundo a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo, mas nos ouve em tudo o quê? Em tudo segundo a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, não peça aquilo que não é vontade dele. Ok? Está entendido até aqui? Por que muitas orações não funcionam? Por que muitas orações não têm resposta? Por que muitas orações parece que Deus não está nem aí para elas? Primeiro tópico, quando aparentemente a oração não funciona, exceções, vamos ver exceções que comprovam a regra. A oração que funciona e a oração que não funciona. Quando não funciona? Quando o filho, vamos para Tiago 4, volta aí depois de Hebreus, Tiago 4, abram lá, Tiago 4. Depois da carta do escritor aos Hebreus, Tiago capítulo 4, muito conhecido. Quem está animado aí? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Primeira pergunta. De onde vêm guerras e pelejas? Guerras é aquilo que é abrangente, é um algo enorme, grande. Peleja é individual. Guerra referente aos outros. Peleja eu a partir de mim. Então, de onde vêm essas pelejas, estas guerras? Aí ele diz, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, essas guerras e pelejas, porventura não vêm para você, para mim, para você, porventura não vêm para você por causa dos seus desejos que estão guerreando aí dentro de você? A gente está querendo o que não deve querer? Meu filho, sua classe é dos jovens. Segue para a classe dos jovens, por favor. Aí, de onde que vem essas guerras e pelejas? Daqueles desejos que dentro de mim estão combatendo. Quais têm sido esses desejos dentro de você? Tem que individualizar para entender, sim ou não? O que mais te tira do chão? O que é que te desgoverna? O que é que te faz perder o equilíbrio? O que é que ocupa ou tem ocupado ultimamente mais ainda a sua cabeça, os seus pensamentos? Porque são essas coisas que são dominantes na nossa vida. A pessoa que está magoada, ela não consegue viver uma vida livre sem associar tudo que acontece com a sua mágoa que tem.
ela vai definhando. Aquilo que dominar a minha cabeça, dirigirá os meus passos. Palavra do Espírito Santo. Alguém possa anotar, por favor. Aquilo que dominar a minha cabeça, dirigirá os meus passos. Por isso que eu tenho que eu tenho que passar, eu tenho que peneirar, refilar, trabalhar o que está vindo para mim. Como imaginou na sua alma, assim o é. A definição de como estou é o que eu estou guardando aqui dentro. Estou filosofando não, né? Estou falando, você está entendendo, não está? O que que sai, como que eu vou saber se o que está dentro de mim é bom ou ruim? Porque a Bíblia diz que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom, mas se for treva, todo o corpo será treva e que densas trevas serão. Então o que que eu estou trazendo para dentro de mim a partir dos meus olhos? Outra coisa, o que é que tem saído da minha boca quando eu estou em apertos? Xingamentos ou tem misericórdia, Senhor? Que se dane ou, meu Deus, nos ajude. Que exploda ou, Senhor, estenda as tuas mãos. Porque as palavras que eu citei, as negativas, revelam revolta, revelam descompromisso, descaso. Sim ou não? Por isso que ele está falando, ele está deixando a entender, cuidado com o que está guerreando aí dentro. E aí Gálatas 5, 16, 17 fala que o Espírito combate contra a carne, e a carne contra o Espírito, porque um não quer que o outro faça o que quer. Certo? Então, essa carne, ela tem desejos que não agradam a Deus. Esse Espírito tem desejos que glorificam a Deus. Não é que eu vou me ausentar da carne e por causa disso eu ser perfeito. Não. Eu tenho que dominar a natureza terrena. Colossenses 3,5, coloque aí, por favor, DCM 3,5, Colossenses. Então, olha o que diz o versículo 2. Vocês cobiçam e não tem nada. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedem. Até aqui, ele vai falar outra coisa também. Mas percebam o que ele está dizendo. Por que que nós não temos cobiçando ou desejando? Por causa da inveja. Esse negócio de eu querer ter mais do que o outro, melhor do que o outro, mais não sei o quê. Senhor, o senhor deu um carro para o fulano, o senhor não vai dar para mim não? Peraí, você quer que eu dou um carro para você porque eu dei para o fulano? Como assim? Você não quer meditar se está na hora de você ter esse carro ou não? Vamos supor que você tem um filho de 14 anos e você é milionário. E ele te pede uma Lamborghini. Você vai dar? Mas você não tem o dinheiro para isso? Por que não dá? Você não tem os recursos para isso? Você não tem o poder para isso? Para você é nada dar isso? Por que você não dá a Lamborghini? 14 anos tem maturidade para ter uma Lamborghini? Vai bater e vai morrer. Então Deus sabe dar boas coisas. Deus sabe dar boas coisas.
Só que a gente não consegue descansar nisso. A gente ainda vive insistindo na Lamborghini. Eu falo isso que não tem nada a ver comigo. Se alguém me der uma Ferrari, eu quero para me vender e comprar essa igreja aqui. Mas eu não quero ter uma Ferrari para mim, dirigir, nada disso. Não quero. Não quero mesmo. Não faz parte, só de eu pensar aqui já desqualificou tudo. Vai prejudicar a obra. Vai prejudicar. Não, mas o senhor ganhou. Vai provar isso para o mundo inteiro, Deus me livre. É difícil. E também é muito esquisito dirigir uma Ferrari. Eu fui lá em Paris, na Champs-Élysées, que alguns aqui foram. Aí estavam alugando lá a Ferrari, pagava, não lembro mais quanto, 150 euros para andar 1 hora. Não é esse? É. Pois é, eu podia entrar lá, fazer uma despesa de 150, tirar foto, dirigir. Aí a pergunta é, qual o fundamento? Crente precisa disso? Para que esse exibicionismo? Tem gente que vai perto do carro do outro, tira a foto. Gente do céu, você não precisa de ter para ser, você precisa de ser para ter. É diferente. Então, por que eu estou falando, Deus está nos levando nessas direções? Porque senão a gente não vai se abrir a orar, não. Vai orar para ficar gastando nos deleites, nos membros que guerreiam. Ah, e o Gonçalo tem, por que eu não posso ter? Gonçalo tem 50 netos, por que eu não posso ter? Aleluia. Está fazendo academia, Gonçalo. Jesus. Glória a Deus. Quantos anos está congregando aqui, Gonçalo? 15 anos. Já está na adolescência. Então, meus irmãos, olha o que diz. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar em vossos deleites. Se Deus lhe der uma Ferrari hoje, você vai querer 2 amanhã. Se Deus lhe der 1000 cabeças de gado, tu vai querer 2000. O povo não se contenta. E Paulo, quando vai tratar sobre essa questão de ter com Timóteo, ele vai falar assim, Timóteo, diga para o povo e você também aprenda a contentar com o que tendes. Porque é perigoso você e os outros quererem, correrem atrás, buscar, assim, com a coisa desenfreada para querer ser rico. É por causa disso que muitos caíram em laços de ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, pastor, já viu os radicalismos, né? Então não posso ter dinheiro? Você pode se encher de dinheiro. Você pode ser dono de Dubai. Agora eles estão falando muito em Dubai, que comprando os jogadores tudo. Quanto que é? Parece que está comprando balinha. Tanto dinheiro que eles têm, né? Você pode ser dono de Dubai, não tem problema. O que a Bíblia está dizendo é o amor ao dinheiro. Nós temos que amar a Deus e usar o dinheiro que Ele nos der, na medida que Ele der. Então, eu falo isso quando eu vou dar seminário sobre finanças. Viva para ficar rico, mas contente com o que você tem. Viva para conquistar coisas tremendas, mas bem satisfeito com o que já conquistou. Porque senão você não vai viver bem. A gente vai viver em função de conquistar aquilo que nunca nos satisfará. É o próximo, 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 é o próximo. Não. Descansa, contenta com o que tens. Aí ele fala assim, vocês querem coisas, é como se Deus estivesse falando assim,
vocês querem que eu dê a vocês coisas para vocês ficarem esbanjando, gastar nos vossos deleites. Então, vamos lá. Quem quer morar no céu? Não, só os que querem morar no céu, levanta a mão. Os que não querem, os que querem ir para o inferno, fica com a mão abaixada, por favor. Ah, olha, tanto de mão levantada. Olha, nessa hora a gente arruma disposição, né? Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Tem. Você quer morar no céu mesmo? Então viva para morar no céu. Não viva para herdar a terra. Viva para herdar o céu. Então você não tem que concorrer com ninguém. Você não tem que ficar mostrando nada para ninguém. Usa o que você tem com humildade. Você tem uma Lamborghini? Pode usar com humildade, não tem problema nenhum. Mas nunca para dizer que o seu carro é melhor do que o dos outros. E outra coisa eu costumo dizer também nessas questões. Se você tem uma Lamborghini e nós não temos, você deve mais do que nós. Como assim? Eu já paguei. Mas você está tendo o que nós não temos. Deus te deu coisas maiores, então você tem responsabilidades maiores. Cuidado. Amém? É por isso que Colossenses 3,5 vai dizer a nós: mortificai. Outra versão, fazei morrer, que é a mesma coisa. Fazei morrer, mortificai. É uma atitude minha, é uma atitude sua. Mortificai, fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência. O que é vil concupiscência? Concupiscência aí é epitomia, desejo desenfreado, nesse caso, o ponto negativo, porque ela é tanto para positivo quanto para negativo. A avareza, a idolatria. Tem gente que diz que não tem condição de ser dizimista. A igreja aqui é dizimista, amém? Os que não são é porque não querem mesmo. Mas eu estou dando um exemplo. Tem gente que diz que não tem condição de ser dizimista, mas só de pizza vai mais do que o dízimo. Não é que não tem condição, é que não quer ser. E aí vive naquela lenga-lenga. Um dia sobe, outro dia desce. Aí precisa de cesta da igreja, não sei o quê. E se a igreja não der cesta, sai da igreja. Mas não consegue ser fiel. O dia que a gente não for avarento e não tiver essa vil concupiscência, a primeira coisa que a gente vai fazer é ser fiel no dízimo e na oferta. Enquanto não for, escute o que eu vou falar, com todas as letras. Se você não é dizimista e ofertante, você tem problema com avareza, com concupiscência, e você também tem problema com idolatria. Porque a avareza é idolatria. Está escrito aí na Bíblia, a sua Bíblia aí também está falando do mesmo jeitinho. A gente se desprende quando a gente é de Deus. E enquanto não for de Deus, a gente está preso a alguma coisa que nos atrapalha com Ele. Está gostando dessa lição? Eita, mas que lição boa, Senhor da glória. Meu Deus. Aí sabe o que ele vai falar no versículo 4? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo... O que tem o mundo com esse contexto? O contexto revela que as partes negativas dele é para quem é do mundo. E se eu estou vivendo o sistema, preste bastante atenção nisso, porque nós queremos morar no céu. Se eu estou vivendo o sistema do mundo, eu sou amigo dele. Pega aí na sua Bíblia aí, Tiago 2:23, por favor, para a gente ver um contraste com Tiago 4:4. Tiagão hoje está em evidência, hein? Glória a Deus. Tiago 2:23. 1, 2, 3. Cumpriu-se a escritura, que
que diz, 2 pontos. E creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quando é que eu sou amigo de Deus? Quando eu creio nele para viver conforme o que ele quer. Esse crer é isso. Então, quando eu vivo a justiça de Deus, eu tenho a justiça de ser feito amigo de Deus. Porque eu vivo o sistema de Deus. Eu vivo o propósito, o querer de Deus. Quando é que eu me torno inimigo de Deus? Quando eu paro de viver a palavra, a vontade, o querer dele. Como assim? Porque você deixa de viver o sistema de Deus e entra no sistema do mundo. E você se torna então amigo do mundo. Quando você entra para o sistema de Deus e vive o sistema de Deus, amigo de Deus. Ficou claro? Por isso que ele vai chamar de adúlteras, porque é um adultério, ou seja, é uma traição de um casamento que eu tenho com Deus quando eu não vivo a vontade dele. Ficou claro? O que você vai fazer a partir de agora? Bom, eu vou lutar para ser um pouco mais amigo de Deus. Quantos vão fazer isso? Por isso que quando o filho pede mal, que é pedra, cobra, escorpião, Tiago nos conta que é por causa disso. Entendeu? Quantos aí vão se desprender dessas coisas? Não é você se soltar da sua vida, porque se fizer um voto de pobreza, não é isso que nós estamos falando. Viva a sua vida, lute para crescer, cresça mesmo, alcance tudo que você puder alcançar, porém, tendo Deus, sua palavra, sua vontade acima de tudo e de todos, e sendo humilde, que eu ia dizer há um pouco atrás, Deus, na minha monografia de pós-graduação, em Ciência da Religião, foi Prosperidade à Luz da Bíblia, e aí eu defendo lá, numa das partes, a questão de quando eu sou filho e Deus é meu pai, porque tem o filho e tem o bastardo, e tem o filho e tem o que não é filho, mas quando Deus é meu pai de fato, e Ele tem liberdade de sê-lo, e eu luto para que isso seja assim, então Ele vai ter uma liberdade missionária, Terezinha, Deus é, meu Deus do céu, Ele tem uma liberdade diferente comigo. Ele vai pegar a Cássia e falar assim, eita, Cássia é vaidosa, hein? Então, vou trabalhar com ela. Aí ele trabalha com ela e vai mexendo na vaidade. Vai tirando uma coisa, outra. Tira um perfume. Chegou a cruzar os braços ali. Aí tal, deixa ela passar por aquilo. Trabalhou. Aí ele pega o perfume que ele tirou, que é, vamos supor que ele tirou o perfume Z, aí dá um A, um melhor. Dá o A para ela. Aí ela põe o A e sai. Aí Deus falou, prendeu não. Aí ele tira de novo. Aí Deus dá lá, quando ele vê que tem que fazer o teste de novo, dá o perfume para ela. Aí ela, eu, hein? Vou pôr só um pouquinho, Jesus, por favor, Senhor, tem misericórdia. Aí ele olha assim, fala, eu vou dar para ela uma perfumaria. Deus trabalha conosco. Aí ele dá um vestido bonito para uma irmã. A irmã chega na igreja pensando que é mais bonita que todo mundo. Funcionou? Isso é pão ou pedra? As irmãs falaram com muita tristeza. Isso é pão ou pedra? Não é? Por quê? Porque o vestido envaideceu a irmã. Passou do limite. Aí ele pega e dá um terno para o irmão. Aí o irmão vai pregar e fica falando do terno a pregação inteira. Porque são poucos que vestem um terno como... Esse aqui é bem antigo, viu, irmãos? É um dos mais antigos. Fica tranquilo. Foi comprado lá em Israel em 1900 bolinha. A 120 dólares. Barato lá. Aí,
O cara chega e fala assim, porque senão vai pensar, nossa, Israel, 50 mil um terno desse, né? Não, baratinho. Aí, pessoal, então o meu terno, é difícil um pregador que tem um terno desse. É difícil mesmo, irmão. Porque esse terno aqui e tal, e Deus prometeu para mim, porque já viu aquela pessoa que vai falando Deus prometeu e Deus fez, e a coisa é só para engrandecer a pessoa? Não dá um mal-estar? Aí Deus vai e tira o terno do cabra. Aí ele diz, olha, meu filhinho, menos, mais de ti, menos de mim. O que Deus nos dá não é para envaidecer, é para glorificar o nome dEle. Pedi e não recebeis, porque pede mal. Agora imagina uma pessoa pedindo, Senhor, me dá um terno, eu preciso. Senhor, me dá um terno, mas dá um para o meu irmão também. Estou gostando. Porque o Pai é nosso. Hoje eu mandei uma foto para a Carol e em seguida já mandei para a Sara. Porque a filha é nossa, as filhas são nossas. Se manda para uma e não chega para a outra, os pais têm que saber disso, né? Quando tem 2 filhos, pôs no colo um, põe no colo da outra. Não, mas ela já tem 50 anos, põe no colo. Para nós nunca vai ter 50 anos, não é? Estão entendendo? Vamos pedir certo? É muito natural, pela pista da figura do filho que pede, imaginar que pedimos mal. É fácil. Agora, entenda, irmãos, que Deus quer dar a nós o que edifica, o que faz diferença, o que soma, o que ajuda. Deixa Deus ser Deus justo. Contenta com Ele, alegra nele, exalta o nome dEle, deixa Ele fazer na hora certa. É como no caso quando eu falo sobre casamento. Ai, pastor, estou passando da hora de casar. Você quer casar ou quer um lar que dura? Quero um lar que dura, então espera. Porque senão precipita, casa errado, aí daí um ano está separado. É isso que você quer? Não, de jeito nenhum. Então, ore a Deus. Busque. Vai batendo. Bata um pouquinho mais. Né? E diga para Deus que se Ele der ou não o casamento, de todo jeito você quer viver com Ele para a glória dEle. Pronto. Já resolveu muita coisa. Quando o filho não pede, ou não pede com todo o coração. Coloca aí Mateus DCM 21 e 22. A importância da progressão. Aqui o texto está dizendo, pedir, buscar e bater. 3 verbos: pedir, buscar, bater. Então, o autor da lição entende aqui que é uma progressão, ou um processo diferente para as bênçãos. Olha o que diz Mateus 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mas o grande segredo está no próximo. E tudo o que pedirdes em oração, crendo. Então, se eu pedir não crendo, o Tiago fala isso para mim. Não pense você que está pedindo duvidando que vai receber. Tem que. Pastor, aí vem a outra pergunta que a gente é muito inteligente nesse século, né? E se eu creio e não acontecer? E aí, pastor? E aí o quê? Se eu crer e não acontecer, eu falo no final. Deus não fez porque não quis, mas que eu cria, eu cria. Mas eu vou continuar vivendo para a glória de Deus. Eu vou continuar crendo.
Muitas vezes paramos de crer porque a última coisa que pedimos não deu certo. Verdade ou mentira? Diga, é melhor morrer crendo do que viver descrendo. Sim ou não? Hã? O Lázaro morreu crendo? Foi ressuscitado. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa palavra tem as revelações lógicas do texto, mas leva a nós a entendimentos maiores ainda. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra. Ou seja, o ápice da dificuldade da vida daquela pessoa é a morte. O impossível para aquela pessoa é a morte. E aí Jesus disse, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque tudo é possível ao... Amém? Como assim tudo é possível ao que crê? Também tem diversos, a interpretação literal e as demais. Tudo é possível ao que crê. Então é possível que eu não receba o que eu criei, mas é impossível deixar de crer quando eu creio. Por isso que Paulo disse, ainda que ele, Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. A fé é a esperança. E Paulo disse, eu sei. Ele está falando de uma convicção que não tem espaço para dúvida. Eu sei em quem tenho crido. Fecha o pacote. Então, irmãos, a estratégia de uma criança, no subtópico A, do tópico 2. Quando a mãe está perto e visível, a criança pede, mamãe, mamá. Como é que um americano vai entender isso? Mamãe, mamá. Né? É igual aquele negócio do pó, pó, pó. Como é que o americano vai traduzir isso, né? Pó, pó, pó. Se ele falar certo. Agora, a mãe estando perto, mamãe, mamá. Não é? E se a mãe estiver longe, ela vai buscar. E se a mãe estiver inacessível, ela vai bater no quarto, ela vai bater. Assim é que o Filho de Deus tem nessa figura um espelho da sua experiência real. Há situações em que basta pedir. Pedro pediu a respeito da sua sogra e houve um milagre. Outras há em que é necessário buscar com insistente humildade. O caso do paralítico, os amigos levaram, descobriram estratégia e foram com humildade e tal, não desistiram. Muitas vezes o que nos faz desistir é a falta de humildade, não querer esperar, não querer descobrir a maneira, né? E ainda outras em que a oposição é grande. Nesse caso é preciso bater até quebrar certos protocolos para ver a porta do céu aberta, que é o caso da mulher do fluxo de sangue, que vai enfrentar multidões, quebrando protocolos, enfrentando a lei da sua época, para alcançar aquilo que a sua alma desejava. A experiência acontece em níveis. Primeiro nível, qual que é? É aquele estágio do simples, que é só pedir. O segundo nível, o filho já sabe o que quer ou o que deve querer, mas tem de perseverar. E o terceiro nível, bater. O filho chega até a resposta, mas a porta está fechada. E muitas vezes, irmãos, é assim que funciona. Por exemplo, Deus olha para Josué e escolhe ele para ser o substituto de Moisés. No capítulo 1 de Josué vai ter a história. E aí, ele fala assim, ô Josué, do jeitinho que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo.
Ele disse, está vendo aí a extensão da terra, desse rio, aquele rio, dessa margem, aquela margem? Está vendo tudo isso aí? Estou. Já é seu. Mesmo, tudo aí, tudo aí. Nenhum dos teus inimigos te resistirá, todos os dias. Mas tem um negócio, medita no livro dessa lei, cuidando de fazer tudo quanto nele está escrito, que assim te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, vai guerrear. Então, Deus nos dá, mas para a gente guerrear. Como assim? É porque na guerra ele forma o valente. Na guerra ele forma quem sabe ter estrutura para depois lidar com aquilo que foi dado a ele. Deus trabalha a passagem do deserto para preparar-nos para a terra. A terra é boa, mas quem está indo para a terra não é bom. Entendeu ou não? Diga, a promessa que Deus me deu é boa, mas quem está indo precisa melhorar. É a forma que Deus trabalha conosco. E se você fecha o coração para isso, nada disso. Não morra no deserto, não caia no deserto, não murmure no deserto, não prostitua no deserto, não minta no deserto. Permaneça de pé. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Tipos de bênção então. Para pedir, quando eu tenho que pedir na oração: perdão, cura, socorro, sustento. Buscar poder, santificação, os melhores dons, crescimento espiritual e etc. E para bater, libertação, conversão, justiça, mudança na minha casa, etc. Entendido? Mas tudo isso, quando eu vou para a batalha, eu tenho que crer. E eu vou crer em quê, pastor? Naquilo que a Bíblia aprova. Porque é pedir segundo a sua vontade. Então, quando você usa a lei, a palavra, a vontade, o propósito de Deus, e eu estou falando do universo bíblico, para fazer uma oração e pedir a Deus, pode ter certeza que Ele vai responder. O Josafá vai orar e ele recita tudo que Deus está fazendo no meio do povo. Ele diz, o Senhor fez isso para eles, porventura não fará para nós? Deus fez. Porque ele recitou algo que Deus de fato fazia, e é o que está na palavra também. Então, quando você for orar, ore olhando para a palavra, conforme a palavra, meditando na palavra. Pastor, e aquilo que não está na palavra? Passe pela peneira de 4:8 de Filipenses. Tudo que é justo, honesto, amável, tem virtude, dá louvor, nisso é que você deve pensar. De boa fama, é nisso que você deve pensar, naquilo que realmente Deus aprovaria. Por exemplo, na Bíblia não diz que fumar maconha é pecado, diz? Não diz. Também nem existia, né? A palavra farmaqueia vai surgir da questão das drogas na época, hoje é farmácia, vai um punhado de coisa na etimologia, mas não existia. E aí falou, então eu posso fumar maconha, né, pastor? A Bíblia não fala que pode, não pode, então a gente não sabe. Pode ou não pode, irmão? Claro que não. A Bíblia diz que é pecado tomar uísque. Então pode tomar. Por que eu estou pegando esse exemplo? Para você entender, tem coisa que você já sabe que não pode. Aí. Não pode, é desonesto. A Bíblia não diz, mas toda a palavra me ensina que nem todas as coisas me convêm. Por quê? Tem coisa que me domina. O que me domina, só o Espírito Santo convém. Valeu ou não? Nem o amor do esposo pela esposa e vice-versa, dos pais pelos filhos e vice-versa, deve nos dominar. É o amor a Deus, a sua palavra. É o Espírito do Senhor que deve nos dominar. E aí nos ensina a ser esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha.
Está gostando ou não? Aí os tipos de bênção que Deus derrama sobre todos nós e sobre aqueles que são seus filhos. Bênçãos da criação e bênçãos da redenção. Deus, Ele faz que a chuva venha sobre todos, filhos e não filhos, sim ou não? Deus faz com que o sol também assim venha. Deus dá a nós, humanidade, muitas coisas em comum. O ar que respiramos, etc, 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 etc. Essa bênção é comum de Deus para todos. Ainda que o ateu duvide de Deus, quem está cuidando dele é Deus. Mas aí tem bênçãos que é só para os redimidos. E aí, essas bênçãos, tem as que eu já alcancei ao ter aceitado Jesus, no sentido de apropriação, e tem aquelas que, tendo aceitado Jesus, eu tenho direito, mas ainda não alcancei, e eu devo buscá-lo. Está entendendo? Você que não é batizado com o Espírito Santo, a bênção está no pacote, é só buscar e Deus vai te batizar, porque ela é para todos. Deus derrama do Espírito sobre todos, e Ele quer encher todos. A promessa diz respeito a nós, a vós e a todos quantos o Senhor chamar. Então, no pacote da salvação, eu tenho o batismo no Espírito Santo que eu posso buscar. No pacote da salvação, eu tenho os dons espirituais, e a Bíblia ainda me orienta: buscai os melhores dons, e eu devo buscar. Pastor, eu parei de buscar porque eu acho que Deus, você está achando demais aquilo que a Bíblia não diz. Deus diz para que eu deva buscar os melhores dons. Ele não diz, se você for bonzinho, se você for melhorzinho, se você for moreno, se você for branco, se você for gordo, se você for má. Não, buscai, generalizou, os melhores dons. Deus quer derramar, é por isso que Ele mandou buscar. Pastor, mas eu busquei muito tempo e Deus não quis, pastor. Batei. Tem coisa que Deus não deu porque você usaria de maneira errada, e Ele vai usar esse tempo para que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Então, daqui um pouquinho Ele pode dar. Pastor, mas eu sei que Ele deu dons para pessoas arrogantes. Deus sabe dar o que Ele quer para todos, mas para os filhos que Ele tem liberdade de ser pai, Ele vai dar na hora certa. Entendeu ou não? Não tem uns arrogantes por aí que tem os dons de Deus e vivem falando arrogâncias e arrogância, brigando na internet, escandalizando o nome do Senhor? Tem ou não tem? Por que que Deus dá dons a uns homens desse, pastor? Porque Deus é livre, faz o que quer, e estas coisas nos testam. Você quer ter alguma coisa para concorrer, ou você quer ter o que Deus tem para te dar? Essas coisas nos testam. Amém? E tem muitos desses que não tem nada a ver com Deus e nem com o Espírito Santo. São espíritos do engano. Quer saber? Quer conhecer uma árvore? Olha o fruto. Aquela pessoa é usada por Deus, mas lá ela, nossa pastor, uma mulher livre veste melhor do que aquela lá que faz isso, que faz aquilo. Pelo fruto conhece a árvore. Uma pessoa moderada você conhece principalmente pelas vestes, sim ou não? Uma pessoa de fato moderada. Tem moderações e moderações. Tem gente que é moderado pela profissão que tem, é diferente. Mas uma pessoa, um ser humano moderado, você conhece pelas vestes também. Sim ou não? Você está tristinho? O que foi que você... Não está gostando da matéria, não? Está tudo bem? Aleluia. Então, nós temos que entender essas diferenças e essas indicações da palavra para nós termos uma oração eficaz. Uma oração que alcança a resposta. Pastor, o que me dá a resposta? Orar muito ou orar pouco? Nada disso. O que te dá a resposta é quando você tem uma oração que ela sai, que ela nasce da sua alma, que pode ser breve ou longa. Eu só sei uma coisa:
Nós temos comprado algumas ideias, e uma delas que eu interpreto que está errada, é aquela de, olha, eu nunca passei 1 hora de oração, mas também não me lembro de, como é que é? Nunca passei mais do que 10 minutos em oração, mas não me lembro de ter passado 1 hora sem orar. E qual que é a graça nisso? Essa pessoa que vive dessa forma nunca teve uma intimidade com Deus. Porque quando a gente ora e alcança a intimidade, você não consegue ficar 1 hora só. Já aconteceu isso com você? Fiz uma pergunta. Então, cuidado com o que você compra. Tem momento que você tem que ir para o seu quarto, fechar a porta e passar um bom tempo na presença daquele que te conhece. Tenha a sua intimidade com Deus, não abra mão de ter a sua intimidade com Deus, o seu a sós com Deus, é aquele lugar da comunhão, o lugar de se derramar, de se gastar na presença de Deus. Deus respondeu e o filho não percebeu. Aí ele vai falar da questão da parábola que ele ouviu do irmão, que ele, resumindo, ele acaba numa ilha sozinho, e aí ele vai pedir para Deus socorro, o socorro não vem, e ele consegue fazer um abrigo para ele, quando ele volta o abrigo pegou fogo, a coisa vai, está vendo Deus, eu pedi, o Senhor não me responde, aí ele vai e adormece naquela miséria de situação, e de manhã atraca um navio naquela ilha, e diz, nós recebemos o seu sinal, por isso aqui estamos. Como assim, que sinal? A fumaça e o fogo que você... Tem hora que Deus está respondendo e a gente está murmurando. A gente não confia em Deus como deveria. Furou o pneu do carro. Olha aqui que miséria, pastor. Um pneu novo desse, como é que fura? Isso mesmo. Um pneu novo desse, como que fura? Será que não tem um livramento aí? Pastor, um carro novo desse, como é que trava? Pastor, nunca aconteceu, por que aconteceu? E a sua inteligência não leva você a pensar que no controle está o Senhor e que você deve glorificar o nome dEle? Eu lembro, já falei aqui sobre a questão que eu fui pregar lá em Paraíso Tocantins, ou era Palmas, não sei. E eu pedi para a Carolzinha orar por mim, ela tinha 6 anos de idade mais ou menos, e ela pôs a mão, Jesus, sacudiu minha cabeça, é pentecostal, né? E eu, Jesus, segura meu pescoço aqui. Abençoa meu papai. Não é, Senhor, porque ele é meu pai, não. O Senhor conhece ele. Oração assim. Usa ele, o Senhor sabe. E falou. Aí ele disse, fura os pneus, os 4 pneus do carro do papai. Eu falei, Jesus. Aí eu abri um olho. Não fura não, Senhor. Fura os 4 pneus do carro do papai. E eu fiquei, Jesus, mas que oração é essa? Onde surgiu essa digressão? Aí ela, para que quando o papai passar, a carreta já tenha sido tirada e ele passe ao lado dela sem problema. Fiquei com aquilo na cabeça. Parei no Cariri para comer, mas era 1 hora de fuso na época, e era 1 hora antecipada, e eu fiquei naquela. Vou, não vou, prossigo, não prossigo, é 1 hora e tal, e eu fiquei naquela, se vou, não vou. Eu falei, mas eu não sei de pressa, então eu vou ficar. Foi a hora que furou os 4 pneus, né? Eu resolvi ficar. Esperei 1 hora a mais, aí comi no Cariri, e quando eu saí, daí uns 5 quilômetros, eu não sei, tinha uma carreta no meio da pista virada, e eles já tinham tirado ela de lado, e eu passei de lado e fui. Glória a Jesus. Glória a Deus. A oração, o que acontece? Deus no controle. Deus no controle. Então entenda, meus irmãos, que
quando Deus permite algumas coisas, louve a Deus. O Jó, quando perdeu, disse: Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. Estava fácil para ele? Mas ele tinha consciência de que no controle está o Senhor. Você tem essa consciência que no controle está o Senhor? Jó tinha isso. E nós aprendemos com Jó. Quando a oração funciona, glória a Deus, Deus é que nos convida a orar. Venha orar, levante sua vida de oração, levante o seu clamor, abra sua boca e fale com os céus, levante as palavras, as suas vozes súplices sejam elevadas até o trono de Deus, porque lá tem um pote onde as suas orações, as orações dos santos, são armazenadas. Irmão, tudo que Deus armazena é porque Ele quer. E está lá diante dele, aleluia. E Deus diz: ore, ore, clama a mim, responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis, quando fizer de todo o coração. Orai sem cessar. Quando forem orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado. Deus está sempre nos mandando orar, nos falando para clamar. E Ele diz para orar com fé. E Ele diz para orar sem duvidar. Não era só bastante falar que é para orar com fé, é porque tem hora que a gente tem fé, mas duvida. Já notou isso? Tem fé, mas duvida. Agora, uma coisa é importante, irmãos, eu escrevi lá no Facebook: o mais importante da vida não é nunca duvidar, o mais importante é nunca desistir. Porque as dúvidas, elas podem vir para uma mente pensante como nós temos, a inteligência que temos, mas o raciocínio lógico espiritual tem que sobrepor essa mente e dizer: ainda creio nele, ainda farei para a glória dele. E aí essa fé vai aparecer para Deus. É aquele pai que disse: Jesus, seus discípulos não puderam curar o meu filho, o demônio pega ele, joga, ele espuma, ele não sei o que, é fogo, é água, e falou um punhado de coisas, e Jesus falou assim, ele falou para Jesus: se tu podes, cura meu filho, liberta meu filho, abençoa meu filho. E Jesus disse: se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus passou a bola para ele. E quando ele olhou para si e viu aquela situação toda, ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Espera aí, crê ou não crê? Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. O grego ali para incredulidade é: Senhor, eu creio, mas se tiver faltando alguma coisa, me ajuda, completa, mas não deixe de fazer o milagre na vida do meu filho. É uma fé que supera a própria fé. É a fé sobre fé. Entende isso? Então, uma oração que funciona é aquela oração que não para, é aquela oração que insiste, é aquela oração que, apesar das circunstâncias, você ainda eleva os seus olhos para os montes e depois além dos montes e ainda proclama: o meu socorro virá do Senhor. É a oração que supera as suas informações negativas, os seus parâmetros negativos. É aquela oração que continua, que ainda fala: mas Ele está me ouvindo. Eu não estou sentindo que Ele está me ouvindo, mas a Bíblia diz que Ele ouve. Então Ele está ouvindo, porque a Bíblia é a verdade. E eu quero encerrar com esse testemunho. Quando eu estava orando no monte, que ficava lá naquela luta terrível na época, eu passava o dia todo sem ter argumento para falar com Deus. E aí, vez ou outra, eu falava: Senhor, eu não estou sentindo o Senhor. Não, eu entrei dentro, esse é outro, mas é parecido também. Eu entrei dentro do quarto naquela situação de que as vacas magras estavam tudo aparecendo, em Goiatuba ainda, e orei ao Senhor: Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não sinto a Tua presença, eu não sinto que o Senhor está me ouvindo, eu não sinto que o Senhor vai abrir uma porta, eu não sinto que tem solução. E estou parecendo que tem um rolo compressor nas minhas costas, mas mesmo assim eu levanto as minhas mãos
e eu digo que eu sei que o Senhor tem uma porta para se abrir, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e fui falando com Deus, mas sem sentir nada. Quando eu cheguei no mesmo dia, às 3 da tarde, no círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus em Goiatuba, Madureira, Deus levantou a serva dele e veio para o meu lado, e eu fiz a oração com o quarto fechado. E a serva dele veio para o meu lado e disse assim: eu vi quando tu entrou para o quarto, e com tamanho rolo, como com o peso de um rolo compressor nas suas costas, ainda levantou as mãos e me adorou. Sim, eu ouvi a sua oração, sim, eu tenho uma porta aberta para você. Então Deus não quer saber se você sente, Ele quer saber se você crê e continua crendo. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus, e fale com Deus, e fale mais com Deus. E quando você for orar, entra para o mundo espiritual de Deus, entra para o reino, olhe para cá por gentileza, entra para o reino espiritual, entra para os códigos espirituais, entra para esse lugar onde o sobrenatural começa a mover. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados. Então, é verdade que Deus tem a mão estendida e Ele tem os ouvidos abertos. O texto diz que é o pecado que impede Deus de agir, no texto de Isaías 49. Mas, o que o texto afirma além disso é que Deus é o Deus da mão estendida. 14:27 de Isaías diz que o Senhor é o Deus da mão estendida e faz um desafio: quem pode fazê-la voltar atrás? Então a mão do Deus está estendida, pastor, sim, do nosso Deus. E o que move a mão dele? A nossa oração. A sua oração moverá. Além de remover os montes, move a mão de Deus. Deus tem resposta para a sua oração. Deus tem resposta. Pelo amor de Deus, faz alguma reação de quem está vivo, de quem não é ignorante com esta palavra. Deus tem resposta para a sua oração. Se ela é feita conforme a palavra, se ela é feita com fé, se ela é feita para a glória de Deus, se você está contente com o que Ele já te deu de salvação, Deus vai responder a sua oração. Agora entenda, para encerrarmos, entenda. Tem aquela pessoa que disse: eu pedi para o Senhor paciência, Ele me deu tribulação. Deus sabe responder. Por muitas tribulações a gente alcança a paciência. Eu pedi para Deus me dar amor, Ele me deu traições. Por muitas traições a gente aprende a amar. E a gente aprende que o amor não é deles por nós, é de nós para eles. Entendeu não? O amor não é das pessoas para você, é de você. Você que é o cristão, você que teve o encontro com Deus. O amor é de você para as outras pessoas. O que não pode faltar não é o amor dos outros por você. O que não pode faltar é amor seu pelos outros. Você que é o convertido, você que é o mudado. E Deus ouve a oração, e Ele responde a oração, e Ele dá para nós a vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A oração funciona, o nosso Deus funciona, Jesus está vivo. Fique sobre os pés. Pastor, o senhor já teve oração não respondida? Sim, muitas.
Muitas. Graças a Deus. Eu não me arrependo de ter casado com a pastora Vilce. Eu me arrependo de ter orado para Deus me dar uma esposa que não era ela no início. Porque o Daniel faz parte, irmão, da mídia, viu? Depois que ele vem aqui, faz desse jeito. A Sara Rúbia faz parte da mídia. A Emily e a Giovana. Então, por isso que ela sai fazendo isso aí. E quando eu fui para a igreja, na presbiteriana que Jesus me converteu, a menina que Deus usou para me atrair para Ele, para Deus, eu pensei que ela que seria minha esposa. E eu interpretei e pedi a Deus que fosse ela, a minha esposa. E Deus disse não. Quando Ele disse não, eu discordei, mas aceitei. Só que eu falei, mas, meu Deus, né? Mas aí, passou o tempo, eu fui orando a Deus, falando para o Senhor fazer a minha Eva, que hoje a gente está completando 29 anos de casados, e Deus me mostrou a Vilcelene. Aí eu arrependi de ter pedido aquele casamento, porque esse para mim era o perfeito. Então a gente tem oração não respondida, graças a Deus. Agora, tem orações que não foram respondidas e o Senhor interpreta que deveria ter sido? Tem. Por exemplo, a oração para a salvação do meu pai Adelício Pires da Silva. O meu pai, ele é membro do Vale do Amanhecer. E eu já preguei para ele de tudo quanto é jeito que você imaginar. E ele concorda. É assim mesmo, Jesus é bom, eu concordo, é mesmo, meu filho. E vai, já dei Bíblia e tudo, mas até hoje ele não se converteu. E é uma das orações que eu sempre faço. Salva meu pai, não deixa partir sem salvação. Talvez no imaginário dele ele pense que eu estou pregando a ele a religião. Mas religião não salva ninguém. Só tem um que pode salvar, o nome dele é Jesus Cristo. E eu rogo a Deus, ele está com 85 anos. Que Deus salve ele, que salve a Noemi, sua esposa, e salve minha família. Então são orações que Deus não respondeu, mas eu tenho plena convicção de que Deus quer responder. Mas Ele sabe a forma, Ele sabe a maneira. Eu prefiro descansar em Deus. Então tem orações aí, porque, Senhor, mas o Senhor me usou para salvar tantas almas no Brasil e fora do Brasil. Eu não tenho noção de quantas vidas o Senhor já salvou. E o meu pai, eu lembro de uma promessa que está aqui, quando eu era novo convertido. Ele falou assim, Deus falou, cuida dos meus, que dos seus eu vou cuidar. Eu descanso em Deus. Mas orem por isso também. Então, não é porque Deus não respondeu que Deus não é Deus, por favor. E eu já fiz orações também que Deus respondeu assim, na hora. Eu lembro da nossa cruzada que começou a chover, primeira cruzada, não tínhamos recursos, conseguimos os recursos, pregador de fora, Rio de Janeiro, começou a chover. E aí o faniquinho de barro, em nome de Jesus, essa chuva não vai acontecer, vai acabar agora, e orando, a chuva foi embora, para a glória de Jesus, né? Um dia eu estava pregando e falando, Deus vai dar sinais de que essa palavra é dele. Quando eu falei assim, trovejo, o povo ficou cheio de temor. Deus responde. Tem hora que a gente ora e Deus cura o enfermo naquele exato momento. Deus responde a oração. Pastor, ele responde a do Senhor, não, responde a de todos. Deus não tem preferência, Ele só quer um coração quebrantado, que fala com Ele, que ora a Ele. Os testemunhos que eu estou te dando é testemunho de fé, porque se você tiver fé, é a mesma coisa. Deus quer operar na terra. Amém? Alguém pode dizer nesta manhã, eu creio no poder da oração? Eu lembro
lembro de eu orando para a irmã Iracina, lá em Goiatuba. O braço dela, ela com câncer nas 2 mamas, o braço fixado, endurecido, desse tamanho, grudado nela, e nós fomos visitá-la. E começamos a orar para ela, o braço foi murchando na hora, murchando. E ela que não mexia o braço, começou a mexer o braço. Eu lembro da vozinha dela, assustada, chamando, Zinho, o filho dele, nunca esqueci, filho dela. Zinho, vem ver o que está acontecendo com a mãe. Ele saiu correndo, pensando que ela estava passando mal. E o braço dela estava murchou, desapareceu todo o câncer. Oração. Deus ouve a oração. Pastor, Deus ouviu o senhor? Não, Deus queria socorrer a irmã Iracina. Deus quer socorrer pessoas através da sua oração. Deus ama pessoas através da sua oração. Levante suas mãos santas, sem ira, sem contenda, para orar em todo lugar, na empresa, nos negócios, no trabalho, na sua mesa, na sua casa, no seu ir e vir. Levantem as mãos, alabacaxaia, batei e abri-se-vos-á. Senhor nosso Deus, obrigado por lições como esta. Obrigado, Senhor, abençoa teu povo, renova a vida de oração, renova a vida de fé, renova a vida de aliança, alegra teu povo, quando olha para o céu, vendo Deus que tu és, assentado no trono, soberano em glória, a decisão está em ti, a última palavra está na tua boca, tu és o Rei da glória, o Salvador eterno, o Senhor tem ouvido as nossas orações, elas estão diante de ti. O Senhor é o Deus que troveja na terra, que responde na terra. Renova agora essa vida de oração, renova agora essa vida de clamor, renova agora, meu Pai, enche. Em nome de Jesus, derrama o manto da oração sobre nós, sobre mim, sobre meus irmãos, sobre o internauta, o manto de Kamayu Tokobadasya Mandai, o manto da oração de Rabassamai Ganasya. Tem gente sendo renovada agora na oração, estava desanimada, era coisa maligna, o Senhor está te renovando, você é intercessora. Você é intercessora do reino. Levanta, mulher, baracha, candarabla, sandaia. Receba, homem, receba o renovo do clamor. Receba, tu és valente da oração. Receba, igreja, o renovo da oração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebe, aplauda o Senhor e dê glória, glória e glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus ouve. Tome assento. O Salmo 10 e o versículo 17 nos inspira ainda mais. Deus ouve o desejo do coração. Deus ouve a oração sem palavras. Deus ouve a oração com palavras. Deus ouve a oração com gritos, gritarás, e eu direi, eis-me aqui, Isaías 58:8. Deus ouve a oração do desesperado, Deus ouve a oração do humilde. Deus é fiel e Ele tem ouvidos abertos em todo o tempo. Deus te abençoe.